Um elemento de liga que faz muita diferença e que é muito fácil de reconhecer ele no material, tá? É o cromo. E, geralmente é ele que faz o aço inox, tá? Então você bateu o olho, viu que tá prateado e que aquele prateamento ali ele não fica opaco, ele não fica escuro, muito provavelmente pode ser aço inox, tá? Qual que é a aplicação nele em armas de fogo, tá? Ou melhor pensando, no mundo das armas de fogo, tá? O aço inox é utilizado para fabricação de canos, tá? Para fabricação de ferrolhos e para fabricação também de mecanismos internos, tá? Por exemplo, a barra do gatilho da Glock é feito de aço inox, tá? Então, você garante que aquela peça nunca vai oxidar, beleza? Qual que é a vantagem de você aplicar, por exemplo, um aço inox na fabricação dos canos, tá? Ele aumenta a resistência a altas temperaturas e ele tem uma boa resistência também ao desgaste, tá? E o cano basicamente vai sofrer alta temperatura, principalmente na região da câmara, certo? E depois, como se diz, a próxima grande solicitação dele vai ser o desgaste, que é o atrito do projétil com o cano, tá? Então é uma peça da arma que sofre muito, que tem muitas solicitações dela, tá? Então ela sofre desgaste, ela sofre problema de temperatura e ela sofre problema de carga, então pressão, tá? Devido à pressão dos projéteis, beleza? Pessoal, vocês estão comigo? Como é que tá aí? Opa, com certeza. Tamo aí, professor. Estamos acompanhando aí. Estamos Então aqui, tá, irmão. show de bola. Companheiro é companheiro. Tá muito calado hoje a aula. O assunto é bom. Então bora lá. Outro elemento de liga muito interessante para aplicação militar, tá? É o tungstênio. O tungstênio, ele é um dos materiais mais duros que se tem hoje, tá? E que o pessoal, para que se utiliza ele, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de aço rápido, então aço ferramenta. É um dos Ah, aços com maior é, Dureza. ponto de fusão, né, também. isso, alto ponto de fusão e alta dureza. Esse aço rápido, ele é utilizado para cortar outros aços, entendeu? Então ele é um aço com teor de tungstênio muito alto. Então o primeiro ponto é isso. Então fresa de topo, brocas, brochas, mandriladeiras, todas essas ferramentas, quando não são feitas por sinterização, que são as ferramentas mais modernas, são feitas de aço rápido, tá? Ô, Yuri, Então, oi, rapaz, ainda bem que você questionou. O cromo, quando ele é adicionado no aço, ele dá essas características de difícil de oxidação, que é o ácido inox, né? isso. E aquele cromo que é um tratamento químico, o cromo duro, cromo industrial, porque tem um amigo meu lá na minha cidade que ele trabalha com isso aí. Por Uhum. exemplo, ele pega aquele cilindro, aqueles eixos de cilindro de hidráulico de Hidráulico? caçamba, aqueles eixos de quase 2 metros, e ele Uhum. faz uma aplicação de cromo duro naquele material, o trabalho dele, basicamente, né? Então, Uhum. ele mergulha aquele troço no chão adentro, lá no banho químico, com uma amperagem altíssima. Tem um sistema de energizar o material com a peça. Aí depois Isso. ele tira aquela peça, coloca no torno e vem com uma lixadeira dando um polimento no material. Qual é a diferença, então, desse processo de aplicação do cromo duro através do banho químico? A minha pergunta básica é: qualquer aço pode receber esse tipo de tratamento ou ele teria que já ter uma característica especial para poder submeter a um tratamento químico desse? Que é um tratamento químico, né?
Isso, é uma a deposição de uma camada superficial, tá? Então vamos lá, vamos pro desenho aqui. Imagina que esse bloquinho azul aqui é o aço, tá? Imagina que é aço puro, certo? Quando eu faço ele virar inox, imagina que esse aço meu tá líquido. Eu vou jogar umas bolinhas de cromo aqui dentro, certo? Certo. Que quantidade é essa? A gente está falando de coisa menor que 5%, tá? De cromo em relação à De massa, cromo. no misturado no aço. Então, o que que vai acontecer? É que eu vou ter um aço inox, que é o que eles chamam, que é o aço com cromo. Essas bolinhas aqui, elas vão dar a característica para o ferro, porque o restante é ferro, você concorda comigo? É ferro, carbono e cromo. Imagina que tem aqui dentro, certo? O carbono vai dar a dureza para o ferro, certo? E o cromo, ele vai dar algumas propriedades para o ferro também. Quais são as propriedades? Que eu estou falando do elemento ferro, tá? O cromo, ele é duro, então ele vai formar carbonetos, então vai aumentar a dureza, certo? E o cromo, ele tem uma Resistente à característica que é o corrosão. seguinte: ele cria o que a gente chama de camada de apassivação, que quando o cromo ele oxida, o óxido de cromo, ele é impermeável. Então, o meu material, ele vai criar tipo uma camadinha muito fina aqui, ó. Deixa eu trocar até de cor. Deu para entender? Ele vai criar uma camadinha muito fina aqui, ó, de óxido de cromo, certo? Na superfície. Porque o oxigênio, ele vai tentar reagir aqui e não vai reagir, porque essa camada é impermeável. E aí acontece um negócio legal que é o seguinte: se eu vir aqui e eu arranhar essa camada aqui, hora que. A Você deu hora que ele passagem para a expor oxidação. oxigênio de novo, ele vai formar uma nova camada. Então, mesmo que eu arranhe o meu material, que é um aço inox, quando ele for exposto ao oxigênio de novo, essa camada se refaz. Então, cada vez que ele se expõe ao oxigênio, ele fica mais resistente, tá? Então, isso aí é o aço inox. Beleza. Agora, o que é essa camada de cromo que seu colega lá, que seu amigo faz, tá? Ele vai pegar um sal que tem cromo e outro material, aí eu já não sei de cabeça, eu vou chamar de um material X aqui. Ele vai colocar um eletrodo ligado na peça e um eletrodo ligado em outra coisa que não é a peça que você quer cromar, certo? Quando você coloca dentro da, do banho, o cromo ele vai vir e vai aderir aqui, ó. Então agora, deixa eu até trocar de cor que fica melhor. Colocar rosa. Então agora, essa camada rosa aqui, ó, que tá na minha peça, ela não é aço mais, tá? Ela é cromo. Qual que é a característica do cromo em comparação com o aço, por exemplo? Ele é muito duro, extremamente duro, e muito mais resistente à corrosão do que o meu aço inox, por exemplo, certo? E aí, ele tem outra característica que é o seguinte: se você polir ele aqui, ele vai ficar extremamente liso. Então, para aplicações onde você precisa vedação, por exemplo, que é igual no pistão hidráulico, você precisa que exista uma vedação. Só que você precisa de uma folga muito pequena para que o óleo não vaze, certo? E essa junção tem que ser firme. Então, eu reduzindo meu coeficiente de atrito, aplicando o cromo, por exemplo, eu garanto que meu pistão funcione bem, com uma boa qualidade. Ele não vai oxidar, então ele não vai formar poros para o óleo passar, por exemplo, certo? E com coeficiente de atrito baixo, eu consigo trabalhar ele com folgas menores. No caso de arma, é esse mesmo cromo aqui, ele é aplicado no interior do cano, certo? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai proteger o meu cano de oxidar,
utilizando munição corrosiva. E como ele é extremamente duro, ele vai proteger meu cano para ele não. Como é que fala? Por o atrito do projétil não comer meu arranhamento rápido, entendeu? Porque o cromo vai estar ali protegendo. E outra coisa, se eu cromar a câmara também, que é onde eu tenho a expansão dos gases e o calor, aquela reação daqueles gases quentes com aço não vai ter, ele vai reagir com cromo primeiro. Então eu aumento a vida útil, a resistência do meu material. Essa é a ideia.